No quadro Eu SA, voltamos a falar sobre liderança. A coach continua respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Mas agora chegou o momento do quadro Eu SA. Conosco a coach Carolina Linhares, a coach já do nosso programa. Boa noite, tudo bem, Carol? Tudo bem? Tudo bem. As perguntas, então, pipocando no seu site direto, sempre depois do programa. Exatamente. As perguntas têm chego em todos os momentos, assim, sobre temas bastante variados, né? Mas hoje a gente escolheu um tema que, de uma certa forma, a gente vai responder a algumas pessoas, né? Então a gente escolheu. Qual é o tema? Então, escolhemos o tema liderança, porque as pessoas questionam muito sobre liderança, o que é ser um líder, eu sou líder, enfim. Então eu busquei um artigo bem interessante que saiu na revista Forbes, que fala sobre qual é a diferença do chefe e do líder. Né? E que existe uma diferença bastante grande, né? Então, chefes são pessoas que têm uma autoridade quando exercem alguma função e elas conseguem, através dessa autoridade, então exigir que as pessoas entreguem resultado a ele, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa, porque tem essa autoridade, ela é uma líder, né? Liderança é diferente. Às vezes tem esse cargo de chefe e não tem o espírito de liderança. De líder, exatamente, exatamente. Acho que tu trouxe uma coisa muito legal, assim, o espírito de liderança, porque liderança, na verdade, ela é um agrupamento de competências, né? Então, não é apenas eu querer ser líder. Aliás, muitas pessoas colocam no seu currículo como uma das competências desenvolvidas, liderança. A maioria das pessoas se acham líderes, né? E exatamente esse artigo da revista Forbes traz exatamente o que não é um líder, né? Qual o profissional que não é líder, né? Então, para que as pessoas realmente possam entender que ser líder não é apenas eu querer, né? Existem habilidades que eu preciso de fato desenvolver. Existem ações práticas que, através da minha entrega, comprovam não a minha liderança, né? Então, essa é assim, alguns apontamentos, né, que eu vou trazer para vocês hoje, até para que vocês que estejam assistindo possam estar se questionando, né, e respondendo se são ou não líderes, porque a questão é o seguinte, não é que porque eu não tenho isso, eu não posso ser um bom líder. Não, eu não tenho isso, eu posso desenvolver e me tornar um bom líder, né? Porque liderança, ela pode ser algo desenvolvido. Isto para um gestor de qualquer área? Sim, desde que a pessoa queira. Porque a gente também, eu encontro muito no atendimento de coach, pessoas que não querem, entendeu? Elas eram boas técnicas, passaram a exercer um cargo de chefia e quando elas começaram a exercer o cargo de chefia, elas se viram com a responsabilidade de liderar pessoas. E aí elas não querem ter essa responsabilidade, porque liderar pessoas de fato exige ser um exemplo, mais entendeu? Tempo, né? Mais comprometimento, ser um exemplo. E às vezes as pessoas não querem pagar esse preço porque de fato é algo que exige um esforço, né? Então é uma escolha, na verdade, a liderança. Explica pra gente quais são essas competências, Carolina. Então, na verdade, as competências são o seguinte: o profissional que é líder, ele atinge resultado, né? Então, assim, o que é isso? Obviamente que liderança é muito mais voltado para pessoas do que para processos, né? Então, a gente precisa entender que a liderança, ela tem um trabalho que é muito mais de desenvolvimento de potencial humano, né? De talentos, do que voltado para processo. Porém, um bom líder é aquele que entrega o resultado, né? Ele, de repente, não é por ele que o resultado vem, mas através das pessoas que ele lidera. E ele, mesmo que ele é voltado para pessoas, ele é ele é focado nos resultados. Ele sabe que a comprovação do trabalho realizado através do resultado. Exatamente. Sozinho ele não faz nada. Então ele faz com que a equipe entregue esse resultado.
né? Então esse é um ponto bastante importante. Um outro ponto que é bastante importante é o seguinte, é um profissional que se importa com o quê? Se importa com os outros, né? Então o líder, ele geralmente é alguém que tem essa questão de, não é afeto, tá? É um relacionamento racional, ele não é dado não é um relacionamento só afetivo, mas é um relacionamento onde eu me importo com a pessoa, porque eu sei que através dela vai vir o meu resultado, né? Então não é dá todo um suporte. Exatamente, eu dou um suporte para que ela possa ser mais do que ela imagina que ela seja, né? Então eu vou extrair nesse profissional, nessa pessoa que é da minha equipe, mais do que ela imagina que ela possa entregar, né? Então, se importar com o outro é uma característica muito grande do líder, né? De quem é líder, né? Uma outra questão também é o profissional que ele não está muito preocupado com a posição. Ele está mais preocupado exatamente com o propósito, né? Então, o profissional líder, assim, a pessoa que tem essa capacidade de liderança, ela sabe que a posição vai vir, entendeu? Muitas vezes a gente vê dentro de um grupo o líder informal. Aquela pessoa que ainda não está no propósito, ela ainda não tem o cargo, mas ela informalmente, ela consegue o quê? Fazer com que as pessoas participem pelo projeto dela, que as pessoas se motivem, ela consegue engajar as pessoas na sua atividade. É uma liderança informal, né? Não está ainda no seu propósito, mas já consegue exercer. Nascem com esse dom já, né? Tem bastante pessoas que têm isso natural, assim, né? Algo que já se percebe desde pequenininho, né? Tem pessoas, e eu já falei aqui no programa, que tem pessoas que têm isso tão forte e não é bem administrado na juventude, que passa a usar vamos dizer assim, esse dom da liderança de forma negativa, né? A gente percebe muitos jovens, assim, 17 anos, usando a liderança, de repente, para algo ilícito. Por quê? Porque ela tem esse dom, ela consegue comprometer as pessoas, ela sabe fazer acontecer, mas ela não sabe qual é a direção que ela vai exercer isso. Então, ela usa pro lado negativo. Tem várias, a gente, por exemplo, trazer um nome aqui, Fernandinho Beiramar, é um cara que foi líder desde sempre dentro da comunidade dele, ele é um super líder, né? Olha o que ele faz, o cara, mas usou a liderança para um lado negativo, né? São quantas competências, então? Na verdade não são muitas competências, são esses tópicos que a revista trouxe como tópicos para um profissional que lidera. Então, assim, um profissional que lidera, ele atinge resultado. Um profissional que lidera se importa com os outros. Um profissional que lidera, ele tem a preocupação de não do cargo, e sim do propósito, né? Uma outra coisa que o profissional que lidera, ele não está ligado a promessas, ele está ligado à ação. Porque a liderança, ela não é voltada para o passado, ela é voltada para a ação, para o presente, né? Então, o profissional que lidera, ele está preocupado com a ação do dia a dia das pessoas, né? Ele está voltado para isso, ele é totalmente voltado para isso. E é uma pessoa também que não se preocupa muito com julgamento, não é ligado ao rótulo das pessoas. Ele faz com que as pessoas se desrotulem, né? Que elas tirem esses seus rótulos, enfim, para que elas possam extrair o melhor delas. Nós ainda vamos falar desse profissional que não atinge resultados, ou vamos focar mais, né, no lado positivo, nas competências? Mais no lado positivo das competências, né? Porque exatamente a liderança, ela é voltada para o lado positivo, né? Ela não é voltada para o lado de não atingimento de resultado. Né? Então, exatamente esse é o ponto, né? Ficaram aí os apontamentos, com certeza as pessoas fizeram os seus questionamentos, e quem então não está em algum desses caminhos, é possível desenvolver sim para que se torne um bom líder. Então, todo o passo a passo lá no site carolinalinhares.com. Obrigada mais uma vez. Obrigada, até terça-feira. Terça-feira, né? Quinta-feira a gente faz a transmissão do Dona DC.